Seminário é um seminário que a gente faz em 2 horas e 40 minutos. E nós vamos reduzir para 1 hora, certo? Então nós vamos fazer... Qualquer 10 minutos não está perdoado. Então nós vamos fazer um dossiê, na realidade. Imaginemos que é um dossiê, que é um relatório de vida dos discípulos. Nosso irmão nos convidou justamente para comentar sobre algumas confusões que às vezes acontecem, só troca um por outro, né? João, qual é o João? É o Batista, evangelista, quem foi? Para que a gente possa tentar esclarecer aqui, não é? Nós que estudamos o Evangelho, estudamos a vida de Jesus, nós que somos cristãos, como o nosso irmão falou, cristãos espírita, nós temos por obrigação de saber tudo que está relacionado com a vida de Jesus, né? E às vezes existem confusões até em certos filmes. Por exemplo, se confundem muito a mulher que foi condenada por adultério ao apedrejamento com Madalena. Em muitos filmes e muitas palestras, as pessoas falam como se fosse a mesma pessoa. Mas na realidade a mulher que foi pega em adultério é uma e Madalena é outra, né? Madalena não era casada. A mulher que cometeu adultério era casada. Por estar casada, por isso, né, que Madalena não estando casada não cometeria adultério. Então a mulher adúltera é uma e Madalena é outra. E aqui nós vamos abordar algumas coisas em relação aos discípulos de Jesus. Se nós fôssemos aqui perguntar, diga aí o nome dos discípulos de Jesus. Pedro, João, Tiago, Filipe. A gente faz assim, Pedro, João, Tiago. Pedro, João, Tiago, né? João, Tiago, Pedro, e aí fica nisso, não é? Então nós vamos ver aqui Simão, que Jesus chamou Pedro. Jesus gostava de botar apelido, não é? Simão, que Jesus chamou de Pedro, e André, seu irmão. João e Tiago, filhos de Zebedeu, que eram chamados por Jesus de filhos do trovão. Judas, chamado Tadeu, Tiago menor, Levi, que era chamado de, Jesus chamou de Mateus, filhos de Alfeu e Cleófas. Filipe, Tomé, que era chamado Dídimo, porque era gêmeos. O outro, não me pergunta, que eu não sei onde foi, né? O irmão dele. Natanael, que Jesus chamava de Bartolomeu. Simão Zelote. Judas de Criotes, que virou depois Judas Iscariotes, né? Então nós temos Simão, chamado Pedro e André. 2, João e Tiago, seu irmão. 4, Judas Tadeu. 5, Tiago menor. 6, Mateus. 7, Filipe. 8, Tomé. 9, Bartolomeu, que era Natanael. 10, Simão Zelote. 11 e Judas de Criotes. 12. E aí a gente podia perguntar, mas vem cá, os evangelhos foram escritos por quem? João, Mateus, Lucas e Marcos. E cadê Lucas e Marcos aí? Lucas e Marcos não foram discípulos de Jesus. Pra vocês terem uma ideia, Marcos conheceu Jesus pessoalmente. Marcos tinha entre 11 e 12 anos de idade, era criança ainda. A ceia da Páscoa que Jesus fez foi na casa de Marcos, na parte de cima, né? Então Marcos conheceu Jesus, mas porque era muito menino, ele não foi discípulo de Jesus. E Lucas não conheceu Jesus pessoalmente. Lucas foi discípulo de Paulo. Paulo que falou de Jesus para Lucas. Então quando a gente fala, o discípulo de Jesus, Lucas, não, Lucas não foi. Marcos não foi, eles foram evangelistas. Eles escreveram os evangelhos. Marcos escreveu um, Lucas escreveu outro, certo? Mas eles não faziam parte
dos 12 que seguiram Jesus durante os quase 3 anos que Jesus pregou. Tudo bem até aí? Bem, aqui nós temos João. E que João foi esse? O João que a gente, na Igreja Católica, quando éramos católicos, comemorava no São João, que vai ser agora? Não. Esse João é o João evangelista. O João da fogueira é João Batista. O João Batista morreu decapitado antes de Jesus. Quando Jesus começou a pregar, ele foi logo preso. Algum tempo depois, ele morreu decapitado. Então, João Batista não teve a oportunidade de seguir Jesus. João Batista foi aquele que pregou a chegada do Messias. Quando Jesus chegou, ele batizou Jesus. Aquele que batizou Jesus, João Batista. Logo após o batismo, algum tempo depois, ele foi preso. E algum tempo depois de ser preso, ele foi decapitado e a sua cabeça foi oferecida a Salomé, a dançarina Salomé, filha de Herodíade, por Herodes Antipas. Tá certo? Então, o João que a Igreja Católica comemora, o São João, é o João Batista, não é o João Evangelista. Ficou claro até aí? Com certeza? Ou não? Recapitulando, Marcos e Lucas não faz parte dos 12, mas eles dois escreveram os evangelhos. São 4 os evangelhos: Lucas, Marcos, João e Mateus. Então, Lucas e Marcos não foram entre os 12. E João Batista também não estava aí. Quem está aí é João Evangelista. Tá certo? Então vamos agora ver a vida desses 12. E nós vamos perceber que a vida dos 12 não foi fácil. Hoje é muito fácil a gente falar: eu sou cristão, eu sou espírita, dá status, eu sou espírita. Mas naquela época, afirmar a crença poderia significar morte. Morte. Desses aqui, só um não morreu assassinado. Todo o resto foi assassinado. E Judas que se matou. Só um morreu de velho, que a gente vai ver, né, a partir de agora. Judas Tadeu, Tiago Menor, Levi, que era chamado Mateus, filhos de Cleófas e de Alfeu, eram primos de Jesus em 3º grau. Cleófas era prima de Maria. Então, Cleófas era prima de Maria. Cleófas era mãe de Judas Tadeu, de Tiago Menor e de Mateus, que eram primos em 2º grau de Jesus. Aqui tem uma oração muito bonita que Jesus fez para os discípulos. No momento em que ele está na ceia da Páscoa, ele faz essa oração que eu achei muito bonita. Eu manifestei o teu nome aos homens que tu me deste. Agora conhecem que todas as coisas que tu me deste vêm de ti. Por eles é que rogo, e neles sou glorificado. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como também nós. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. Só que Jesus também fez uma oração por nós. Imagina, 2000 anos atrás, ele fez uma oração por nós. Não rogo somente por eles, pelos discípulos, mas rogo também por aqueles que hão de crer em mim por meio da sua palavra, nós. Que eles sejam todos um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti. Para que também eles sejam um em nós, e creia o mundo que tu me enviaste. Eu estou neles, e tu estás em mim,
para que eles sejam consumados em unidade. Isso é maravilhoso, em unidade. Nós precisamos nos comportar como um só corpo. Nós temos que ser discípulos do Cristo na medida em que nos amamos. Porque é o amor que nós devemos ter um pelos outros que irá nos identificar como discípulo do Cristo. E para que o mundo conheça que tu me enviaste e que tu os amastes, como amaste também a mim. Vamos achar isso em João. Olha como era a vida entre os cristãos. E da multidão dos que criam, o coração era um, e a alma uma. E nenhum dizia ser sua coisa alguma daquelas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Ou seja, havia uma fraternidade tal que eles se percebiam e se sentiam como verdadeiros irmãos. O que faltava para um, aquele que tinha, dava. Quem tinha necessidade era resolvida por aquele que tinha mais. Porque havia entre eles uma fraternidade verdadeira, uma união verdadeira. E aí nós vamos falar agora de cada um dos discípulos. Vai ser algo bem sucinto por causa do tempo, né? Talvez um dia no domingo a gente venha e discorra de uma forma mais profunda. Aí é Filipe, né? Filipe, ele nasceu em Betsaida. Betsaida fica na Galileia. Naquela época, a Palestina era dividida em 3 regiões. Na região norte, a Galileia; na região central, a Samaria; e na região sul, a Judeia. Filipe nasceu na Galileia, na cidade de Betsaida. Ele era pescador e foi ele que apresentou Natanael, que é Bartolomeu, a Jesus. Ele teve 4 filhas. E interessante que essas 4 filhas de Filipe, todas elas tinham mediunidade. Uma mediunidade bem ostensiva, inclusive de efeitos físicos. E no Ato dos Apóstolos, Paulo, quando vai visitar Filipe, fala dessas filhas dele, essas 4 filhas de Filipe. Filipe, ele tinha um coração ansioso pela verdade, homem de fé, emotivo e alegre. Entretanto, quando se envolvia na atmosfera dos homens que negavam as verdades do Espírito, tinha dúvidas. O entendimento nessas horas fugia-lhe, escapando igualmente do seu raciocínio hábil. Ou seja, Filipe, enquanto ele estava com Jesus e no meio dos discípulos, ele era de uma fé profunda. Mas no momento em que ele se via sozinho, no meio da multidão, ele não conseguia muitas vezes manter a fé com a mesma intensidade. E a gente vai perceber que cada discípulo de Jesus traz fraquezas, possui fraquezas. E Jesus fez isso de propósito. Jesus não colocou em volta dele espíritos elevados, puros, porque seria difícil para a gente dizer assim: poxa, aí, mas os discípulos de Jesus eram espíritos elevados, a gente não tem a menor condição. Jesus escolheu pessoas que tinham também problemas, que tinham dificuldades, para que a gente de hoje possa ter a convicção de que mesmo portadores de imperfeições, de problemas, nós podemos sim ser discípulos do Cristo. Nós podemos sim estar na tarefa e na seara dele, apesar das nossas imperfeições. E o que aconteceu? Para ele, a solução das dúvidas e das angústias estava em Jesus. Então, quando ele se sentia meio titubeante, ele procurava a presença de Jesus. Após a morte de Jesus, Filipe vai pregar na Cesareia, na Samaria e na Frígia. Ele foi martirizado. Então, Filipe foi surrado, apanhou até a morte. O segundo, André. Olha André aí. André nasceu também em Betsaida, e André era irmão de Simão, que Jesus chamou de Pedro.
André era pescador, acreditava na lei mosaica. Primeiro foi discípulo de João Batista e foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Quando João Batista está batizando no Jordão, que ele vê Jesus, que João batiza Jesus, no momento em que Jesus sai do Rio Jordão e vai indo embora, João o Batista chama Filipe, chama André, e alguns dizem que o outro seria Filipe, e diz: vocês estão vendo aquele homem? Eis ali o Cordeiro de Deus, que veio sozinho livrar os pecados do mundo. É a Ele que vocês devem seguir, e não a mim. Porque eu tenho que diminuir enquanto Ele cresce. Eu tenho que me apagar enquanto Ele brilha. E aí os dois que eram discípulos de João Batista passam a buscar Jesus e se transformam em discípulos de Jesus. André gostava de conversar sobre Deus, sobre a vida futura, o caminho para o arrependimento e o dever do homem. Após a morte de Cristo, foi pregar nas áreas do Mar Negro, sul da Rússia e nos Balcãs. Morre numa cruz em forma de X, em Petras, na Grécia. A gente viu que o primeiro morreu martirizado, apanhou muito até morrer. André morre numa cruz em forma de X, nessa posição. Tudo bem até aí? Então falamos de Filipe e André. Vamos agora para Tiago maior. Eram dois Tiagos, né? Aí tinha o maior e o menor, para poder, né, não confundir. Tiago maior nasceu em Betsaida, também na Galileia. Tiago maior era irmão de João, filho de Zebedeu e Salomé. Mas não é a Salomé que pediu a cabeça de João Batista, não confunda. Ele também era pescador, Tiago maior. Tinha uma sensibilidade à flor da pele. Era por demais agitado, carecendo de certa educação. Tinha conflitos íntimos. Quem não tem conflito íntimo? Quem não tem conflito íntimo? A gratidão era a virtude que mais o fascinava. Era desprendido. Um dos três que sempre fora chamado por Jesus. Quando Jesus foi no Tabor, quem foi que ele chamou lá para a transfiguração? João, Tiago e Pedro. Na oração no Getsemane, ele chama mais para perto João, Tiago e Pedro. Não é? O primeiro a morrer por amor ao Cristo teve a cabeça decepada em Jerusalém pela espada de Herodes. Olha que coisa interessante. Quando Jesus estava pregando, Salomé tem os seus dois filhos acolhidos pelo Messias. Né? Então, para uma mãe, isso é uma alegria muito grande. E ela foi lá falar com Jesus. Ele disse assim: olha, Senhor, quando o Senhor estiver no reino, lá no seu trono, coloque meu filho João à sua direita e coloque meu filho Tiago à sua esquerda. Quer dizer que nada para ninguém, né? Ela queria puxar para os dois filhos dela. E aí Jesus disse: será que eles têm condição de beber o cálice que eu vou beber? Aí os dois: temos. Aí ele disse: mas em sentar a minha direita ou a minha esquerda não cabe a mim, cabe ao meu Pai. Só que aconteceu uma coisa interessante. Tiago foi o primeiro a morrer. João foi o último. Olha que coisa interessante. Um de um lado, o início e o fim, direita e esquerda. Né? Foi o primeiro a morrer, Tiago. Mateus, que também, na realidade, era Levi, e Jesus o chamou de Mateus. Então já vimos Filipe, André e Tiago. Vamos ver agora Levi, também conhecido como Mateus. Levi nasceu em Nazaré, também na Galileia,
irmão de Tiago menor e de Judas Tadeu, filho de Alfeu e Cleófas, parenta de Maria, prima. Ele era coletor de impostos nas alfândegas que pertenciam ao império. Ideal de grandeza material, né? Mateus queria, a princípio, se dar bem, como todo coletor de impostos naquela época. Porque o coletor, normalmente, Roma era muito estratégica. Ela pegava alguém da própria região para recolher o imposto do pessoal. E esse alguém ficava com parte do imposto. Quanto mais imposto você cobrava, mais você ficava. Então, a tendência era os coletores de impostos serem ricos e detestados pelos povos que eram dominados. Só que tudo mudou depois que ele encontrou Jesus. Essa busca dessa grandeza material, depois que ele viu Jesus, tudo mudou. Porque o magnetismo do Cristo envolveu. A muito Jesus disse, vá para sua casa. A outro Jesus dizia, vem e me siga agora. Passou a cultivar as coisas do Espírito. O primeiro a escrever o Evangelho. O Evangelho segundo Mateus. Depois da morte do Cristo, vai pregar na Judeia, na Etiópia e na Pérsia. Mateus também foi surrado até a morte. Né? Observe que todos os discípulos, eles têm um comportamento antes de encontrar Jesus, e esse comportamento começa a mudar depois que eles encontram com Jesus. Isso deve ser para a gente o exemplo. Se nós, depois que encontrarmos Jesus, ou que encontramos Jesus, a nossa vida não mudou nada, é porque esse encontro não foi profundo. Todo encontro verdadeiro e profundo com Jesus vai gerar uma transformação na vida daquele que o encontrou. Tudo bem? Mateus, vamos para Tomé ou Dídimo. Dídimo, porque ele era gêmeo. Tomé, ele é muito... O pessoal faz muita gozação com Tomé, né? Você tem fé igual a Tomé, não é? Mas Tomé, gente, vamos prestar atenção qual é o caso de Tomé. Ó, nasceu em Dalmanuta, também na Galileia, era dado à pesca, possuidor de certa cultura, conhecedor do misticismo da Índia, da Grécia, da China, da Caldeia e de Roma. Ou seja, Tomé era intelectual. Tomé sabia das coisas. Raciocínio fácil. Gostava de usar a razão em tudo, até na caridade. Só depois se dedicava com todas as forças. Allan Kardec não diz a gente é melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira? Allan Kardec não diz que nós devemos analisar tudo? Tomé fazia isso. Ele tinha uma dificuldade muito grande de o que ele sentia para o que ele pensava. Existia uma dificuldade de associar a razão com o coração. Às vezes ele queria acreditar, mas ele só conseguia acreditar se ele pudesse constatar. Então era assim, se de repente Edson chega lá, fizesse assim, Tomé, estou passando necessidade na minha casa, estou com uma fome danada, o negócio está difícil, dá para você me ajudar? Ele ia dizer assim, me leve na sua casa. Então chegasse lá, ele ia, você me dá um pouco de água? E ele ia olhar. Se ele percebesse que realmente ele estava necessitando, ele era capaz de tirar a roupa do corpo e dar. Mas ele primeiro tinha que ter certeza. Homem decidido, de caráter nobre, a ponto de entregar a vida para que o ideal do bem vivesse. Para os discípulos, as dúvidas dele eram vigilância. Então, talvez Tomé tenha sido o precursor da razão
em relação às pesquisas de Kardec, não é? Após a morte do Cristo, o que é que acontece, lembra? Após a morte do Cristo aconteceu uma coisa interessante. Jesus, ele deu umas, sabe, uma abusadinha em Tomé. Ele sabia que Tomé tinha esse problema aí da dúvida, né? Aí o que aconteceu? Depois da morte, quando Madalena vai dizer aos discípulos que viu Jesus, Tomé diz a ela assim: você viu? Ela via, você viu o corpo dele? Não, ele estava vivo. Você tem certeza? Não foi outro? Ela, não, era ele mesmo. Aí ele pensou: isso é fantasia de mulher. Quando ele sai, Jesus aparece para os 10. Porque Judas tinha se matado. Jesus aparece para os 10. Aí os 10 veem Jesus, conversam com Jesus. Quando ele vai chegando, Jesus sai. Né? Então quando ele entra, os 10, Jesus esteve aqui. Ele não é possível. Vocês têm certeza que era ele? Temos certeza sim que era ele. Daqui a pouco chega 2 que dizem assim: olha, nós estávamos lá na estrada de Emaús e Jesus apareceu para a gente. Ele fez: não é possível. Ele está aparecendo para todo mundo, menos para mim. Ele aí sai e vai para o Gólgota, vai para o Getsemane, vai no sepulcro procurar Jesus, sem achar. Então ele estava naquela agonia, né? Quando ele volta algum tempo depois, aí Jesus aparece. E aí que Jesus diz: Tomé, toque nas minhas feridas. Você acreditou porque viu, mas bem-aventurados são aqueles que não veem e acreditam. E aí, depois disso, Tomé vai pregar na Pérsia, na Arábia e na Índia. E ele é martirizado em 53 pelo rei Milapura em Madras, na Índia, sob o golpe de uma lança. Nesse momento o rei diz a ele: abjura Jesus, diga que você não acredita nele e eu te livro da morte. E ele disse: não, eu acredito em Jesus. E recebeu uma lança no peito. Até agora alguém teve vida fácil aí? Ninguém teve vida fácil. Não fácil como a nossa, não é? Vamos ver. Quem foi que a gente já viu? Sim. Quero ver a memória? Felipe, André, Mateus, Tiago, Tomé. Bora ver agora Pedro, Simão, né? A Igreja Católica comemora no dia 29. Pedro, chamado Simão. Pedro, filho de Jonas, irmão de André, nasceu em Betsaida, também na Galileia. Ele era pescador em Cafarnaum. Eu acho que Pedro é o mais agente de todos os discípulos. Repare como Pedro era. Era homem simples e bondoso, porém, quando irritado, enérgico e por vezes violento. No entanto, passado alguns minutos, arrependia-se, chegando até as lágrimas. Não é, gente? Não se meta em minha vida, não. Depois a gente vai lá chorar. Meu Deus, eu não devia ter feito isso. Eu fui grosso com a pessoa. Pedro era assim. Quando André chegou para falar de Jesus para ele, Pedro virou: vá você para lá. Você seguia João Batista, agora está seguindo esse aí. Era assim. Mas do meu irmão, ele pediu para a gente levar o barco para jogar o peixe. Eu conheço o mar. Se eu vim de lá, não peguei peixe nenhum, não tem peixe. E aí quando foi, eu vou. Aí foi quando jogou que veio aquele peixão todo. Depois Jesus disse: Simão, me siga, eu te conheço desde ontem. Mas eu sou só um pescador, Senhor. Hoje você pesca
mas venha me seguir que eu farei de você pescador de homens. E Simão, ele negou Cristo 3 vezes e depois se tornou a pedra do Evangelho. Simão Pedro, ele tinha dificuldade de perdoar. Ele tinha dificuldade de perdoar. Ele achava que se a pessoa cometeu erro, não tinha que ser punido. Tanto que uma vez ele perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar? 7. Você vê que a tolerância dele era quase 0, né? Perdoar 7 vezes estava bom demais. Jesus disse: não, Simão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar infinitamente. E um dia Jesus disse a ele: Simão, um dia, com a experiência, você vai aprender que o homem é mais frágil do que perverso. Mais frágil do que perverso. Quando Jesus, na ceia, começou a lavar os pés dos discípulos, quando chegou em Pedro, ele fez: não, o senhor não vai lavar meu pé, não. E olhou para os outros discípulos assim, com um olhar de crítica, como quem diz assim: como é que deixa o mestre lavar os pés de vocês? E Jesus disse: Pedro, não quero ser melhor do que os seus irmãos. Mas o Senhor é meu mestre. Eu sei que sou seu mestre. Mas eu estou lavando os seus pés para que vocês lavem os pés uns dos outros. Para que vocês saibam que aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. Que aquele que quiser ser o Senhor tem que ser o servo de Deus. Sabe quando foi que a ficha de Pedro caiu? Sabe quando ele percebeu que era mais frágil, que o ser humano é mais frágil do que perverso? Quando o galo cantou. Ele negou 3 vezes. O galo cantou. Toda vez que o galo canta, onde eu estou, eu me lembro de Pedro. Foi que ele percebeu, ele negou o mestre. Ele negou o mestre. Ele entrou numa depressão tão profunda, que ele ficava na cama deitado, todo enrolado. Os discípulos iam lá: Pedro, vamos. Eu não vou, eu neguei 3 vezes. Mas Pedro, Jesus disse que você era pedra. Eu já disse que eu não vou. E aí um dia, ele levantou: eu vou pescar. E os outros também voam. Ele foi todo mundo pescar. Chegando lá, quem aparece? Jesus. Quantas vezes Pedro negou? 3. Jesus foi curar o discípulo. Jesus foi curar aquelas 3 feridas. Ele chega para Pedro e diz: você me ama mais do que a esses? Sim, Senhor. Claro que eu te amo. Simão Pedro, você me ama verdadeiramente? Claro, Senhor. Claro que eu te amo. Simão, filho de Jonas, você me ama realmente? E Pedro já chorando: Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Então, Simão, cuida das minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. A partir daí, ele saiu e começou a se modificar e a cuidar, e se transformou na pedra do Evangelho. Pedro, Cefas, pedra, rocha. E ele morre crucificado de cabeça para baixo em Roma. Então a última visão que Pedro teve do mundo é como o mundo está hoje, de cabeça para baixo. Os valores completamente invertidos. Quem é bom tem vergonha de ser bom. Quem é honesto tem vergonha de ser honesto, porque está realmente uma situação muito complicada de ética e de moral no planeta. Depois de Pedro, Judas. Quando a gente fala de Judas,
Alguém aqui já orou por Judas? Uma pessoa. Quando a gente fala de Judas, não existe nenhuma figura na história da humanidade que sofreu tanto a culpa do que Judas. Não existe nenhuma criatura na história da humanidade que foi tão execrado durante séculos e até hoje queimam do que Judas. Mas a história não foi bem como contaram. Judas cometeu um equívoco não por causa de dinheiro. Não foi. Ele tomava conta do dinheiro do grupo. Preste atenção aqui. Filho de Simão, nasceu em Quiriote, o único que nasceu na Judéia. Todos os outros nasceram na Galileia. Tinha pequeno comércio em Cafarnaum. Então ele tinha um comércio dele. E os 30 dinheiros que ofereceram não era nada. Alguns relatam que era um zelote. Zelote era naquela época o cara da esquerda extrema esquerda. Era aquele que era capaz de pegar arma para expulsar Roma da Palestina. Eles queriam levar os romanos a sair abaixo da espada. Trazia no coração vários conflitos, sofria de depressão. Às vezes aflorava de leve na consciência desagradáveis ações de um passado distante. Ou seja, Judas, como todos nós, Judas era uma pessoa cheia de conflitos. Poderíamos dizer que Judas era uma pessoa atormentada. Amava Jesus. Gravem isso. Ele amava Jesus, tanto quanto os outros amavam. Só que ele queria a liberdade do povo judeu, do jugo romano. E por várias vezes ele tentou incitar Jesus. Se o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor tem um exército. Quando o Senhor quiser, a gente pode invadir aqui, vencer, expulsar os romanos, coroa o Senhor e eu fico do seu lado. O Senhor vai ser o religioso e eu vou ser o seu braço político. Era isso que ele queria. E aí o que acontece? Quando, prestem atenção aqui, quando ele percebe que tudo que ele tinha dito, Jesus não aceitou, foi o que ele pensou. Se eu traio ele, quando ele sentir a espada de Roma no pescoço, ele vai chamar os exércitos dos anjos e vamos dominar tudo. Se não for de um jeito, vai ser de outro. E aí ele trai. Só que quando ele observa que deu errado, que o tiro saiu pela culatra, o que acontece? Ele se matou. E por que ele se matou? Porque ele amava. Se ele traísse pelo dinheiro, eu estou com dinheiro, morreu, não sabia que ia morrer mesmo, foi eu que traí. Percebeu? Por que ele ia se matar? Ele se matou porque o plano que ele tinha feito deu errado. Não era para ser assim. Na cabeça dele, Jesus ia chamar o exército, ia expulsar os romanos, os judeus iam coroar Jesus, e ele ia estar lá do lado de Jesus, porque para ele Jesus não tinha tino político. Só que deu errado. Quando ele olhou e ele viu Jesus na cruz, e ele viu Jesus morrer, ele procurou uma árvore e se enforcou. Só que veio depois, que Amélia Rodrigues nos narra. Lembra de uma oração da Igreja Católica que diz assim: foi morto, que Jesus foi morto e sepultado, desceu, Deus Pai, né? Desceu aos infernos, né?
Ressuscitou. Eles não sabem como é verdade isso. Jesus desceu ao vale para ver Judas. O Judas que o pessoal queima até hoje, que nós queimávamos ontem. Olha o que Jesus diz a Judas. Judas, sou eu. Confia e espera. Ainda há tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Gente, isso é lindo demais. Perdoa-te o ultraje, a fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Recorda o amor, de modo que a paz se te anime no coração. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Todo arrepiado. Hoje começa a época nova, e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam, e eu também estarei esperando por ti. Lindo. Lindo. Judas, depois dessa encarnação, teve várias outras, sofrendo e sendo martirizado, até a mais recente, que foi Joana d'Arc. E hoje Judas está lá, com os 12, está lá com Jesus, enquanto os bestas ficam aqui queimando Judas. Toda a época da Páscoa, ele desce e vai no Gólgota. Mas eu acho que a Igreja Católica cometeu um pecado grande, que ela ajuda isso até hoje. Exatamente, exatamente. Ele desce e vai orar. Porque se reconciliar com o passado não é esquecer o passado. O passado aconteceu. Como perdoar? Perdoar não é esquecer. O perdão verdadeiro é quando você lembra e a lembrança não te traz desconforto. Te fere mais. A lembrança não te magoa mais. Aí você perdoa. E ele está lá trabalhando. Jesus, lindo isso aí, lindo. Tiago Menor. Ó Tiago Menor. Tiago Menor nasceu em Nazaré, Galileia. Filho de Alfeu e Cleófas, parenta de Maria, irmãos de Judas, Tadeu e de Mateus. Fé robusta, viveu muitos anos como imediato dos rabinos, várias vezes ensinou nas sinagogas. Queria ser mais tarde um sacerdote. Para ele, Jesus era o Cristo, mas a consciência o acusava de trair a religião que o vira nascer. Sua atração por Jesus era de confundir todos os raciocínios. Após a morte de Jesus, ele vai com os outros e também com Pedro e cria a Casa do Caminho. Foi a primeira casa de caridade cristã da história. E nessa Casa do Caminho eles recebiam vários miseráveis, feridos, órfãos, idosos, doentes, mulheres jogadas na rua, eles recolhiam. Só que Tiago tem um papel importantíssimo, porque os sacerdotes foram lá para destruir tudo. Quando chegaram lá, quem foi que eles encontraram? Tiago Menor. Tiago Menor que, desde pequeno, ficava com os rabinos, que queria ser um dia sacerdote. Então eles disseram, se o Tiago está aqui, então não mexe, deixa aí. Tiago toma conta. Só que Tiago também, por estar preso a essa crença hebraica, ele amava Jesus profundamente, só que ele ficava na dúvida às vezes. Não era para eu estar lá, para eu ser sacerdote, eu estou aqui. E isso gerou um certo conflito. E gerou uma certa briga entre ele e Paulo. Quando Paulo começa a pregar, Paulo diz, Jesus pediu para eu pregar para todo mundo. E Tiago dizia, você tem que pregar para os judeus. Aí Paulo, não,
Jesus disse que era para pregar para todo mundo. Aí ele falou, então faz o seguinte, você prega, transforma as pessoas em judeus e depois você prega o evangelho. Não. Jesus disse que era para todo mundo sem condições. Então você pega e fala circuncisão. Não. Jesus disse que era fé, que começou a criar um atrito. Que Paulo teve que sair de onde ele estava, de uma cidade, para vir para Jerusalém, para ter uma reunião com todos os responsáveis e Pedro, para poder decidir. Mas no final das contas, venceu a causa. Não a casa, venceu a causa. Vai com missão na Palestina e no Egito. No ano 62, foi arrojado do pináculo do templo e apedrejado até a morte. Levaram ele na parte mais alta do templo e jogaram ele embaixo. Quando perceberam que ele caiu, mas ele estava vivo, aí apedrejaram. Vida fácil, né? Judas Tadeu. Olha Judas Tadeu aí. Judas Tadeu nasceu em Nazaré, filho de Alfeu e Cleófas, parenta de Maria, irmão de Tiago, menor, e Mateus. Corpo másculo, parecia um gigante. Portes esbeltos, mas com certas tendências grosseiras. Ele era meio grosseirão. Tinha dificuldade de entendimento dos conceitos de Jesus. Entretanto, fazia um esforço desumano para entender. Então, às vezes, Jesus estava conversando com todos eles e tal. Quando Jesus acabava de ensinar, ele fazia: mestre, dá para o senhor repetir? Aí Jesus falava novamente, tal. E agora, Tadeu, mais ou menos. Aí ele explicava de novo. Entendeu agora? Entendi isso. Aí quando Jesus saía, ele chegava para os outros: mas é isso mesmo? Explica aqui para mim novamente. Então ele tinha uma dificuldade, mas tinha um coração simples e bom. Após a morte de Cristo, ele vai pregar em Edessa, na Mesopotâmia, na Arábia, na Síria. Morto na Armênia sob flechadas. Então já viu aqui crucificação de cabeça para baixo. Aí já viu aqui espada, decapitação. Aí já viu aqui jogada do pináculo e depois apedrejamento. Aí já viu crucificado em forma de X. Aí já viu crucificado em lança. E agora crucificado em flecha. O tempo é cruel. Bartolomeu, que era Natanael, e Jesus chamou de Bartolomeu. Bartolomeu, ele filho de Ptolomeu, nasceu em Caná, na Galileia. Pescador da Galileia, companheiro de pesca de Simão Pedro. Foi levado por Filipe para conhecer Jesus. Interessante que Bartolomeu estava sozinho embaixo de uma árvore, falando sozinho embaixo da árvore. E aí, Filipe vai levar ele para falar com Jesus. E ele foi meio desconfiado. Quando ele começou a falar com Jesus, Jesus fez assim: você estava embaixo da árvore, falando isso. Então Jesus disse tudo que ele estava falando sozinho, debaixo da árvore. Era reservado, triste, dotado de maturidade espiritual, qualidades nobres, gostava da filosofia oriental, conhecia profundamente os escritos de Moisés. Bartolomeu era uma pessoa muito triste, muito triste. Um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Falava pouco. Após a morte de Jesus, foi pregar na Índia, na Armênia, na Etiópia, na Anatólia e na Mesopotâmia. Bartolomeu foi o que teve a morte mais dolorosa. Morreu na cruz de cabeça para baixo após ser esfolado vivo. Ele vivo, tiraram toda a pele do corpo dele. Imagine a pele sendo furada pelas felpas da cruz, da madeira. Então, tiraram toda a pele dele, crucificaram ele e colocaram de cabeça para baixo. E em muitos momentos ele ria,
Porque ele estava tendo uma visão espiritual fantástica. Tudo que ele estava vendo não era nada do que estava acontecendo ali. É como se ele tivesse transportado para fora de si mesmo. Foi muito doloroso a morte de Bartolomeu. Simão Zelote. Simão Zelote nasceu em Caná, na Galileia, pescador, um dos mais velhos. Pertencia ao grupo político nacionalista. Era uma das frentes de entusiasmo contra a opressão romana. Ele queria mesmo pegar a espada e lascar a porrada nos romanos. Não pensava muito em religião, pois nela havia sombras de escravidão. Ele se debatia com todas as forças pela liberdade. Quando esse ideal virou violência, se viu frustrado. E aí encontra Jesus. E quando encontra Jesus, tudo muda. Após a morte de Jesus, prega o Evangelho sendo crucificado na Pérsia. E por fim, João. Esse é João, o evangelista. Não é o João Batista. João nasceu em Betsaida, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago Maior, chamado por Jesus de filhos do trovão. João era iniciante de pescador, era o mais novo dos discípulos. Quando ele conheceu Jesus, estava com 14 anos. Único dos 12 a acompanhar Jesus em seu sofrimento. Interessante isso. Ele, quando viu Jesus pregando na sinagoga pela primeira vez, ele vai falar com Jesus. E ele diz: Senhor, eu sempre quis o Evangelho, a palavra de Deus dentro de mim, mas estava na pedra. Mas hoje, ouvindo o Senhor falar, eu percebi que a palavra de Deus está no meu coração. Qual é seu nome, jovem? João. Fique conosco. E ele ficou. E era conhecido como o mais amado. Era o caçula dos discípulos. Quando Jesus foi preso, ele tinha 17 anos. Todos os outros fugiram, se esconderam com medo. E ele ficou. Ele acompanhou Jesus no Sinédrio. Ele acompanhou Jesus diante de Pilatos. Ele foi e estava com Maria e Madalena no meio daquela multidão quando gritaram: solta Barrabás e prende Jesus. Ele acompanhou Maria até a crucificação. Até a crucificação. E foi lá na cruz que Jesus, olhando para ele e Maria, a sua mãe, abraçados, Jesus disse: João, eis aí a tua mãe. E olhou para Maria e disse: mãe, eis aí o teu filho. Naquele momento é como se Jesus tivesse pedido: João, tome conta dela. Ela está tão velhinha já. E disse a ela: Maria, tome conta dele, ele é tão jovem. Um ajuda o outro. E ele não esqueceu disso. Ele não esqueceu porque depois ele foi pregar em Éfeso. Um grande comerciante de Éfeso deu trabalho a ele em uma casa numa colina. Ele viajou para dar uma minuta onde Maria estava e pediu para Maria vir morar com ele. E Maria, a mãe de Jesus, foi morar com João em Éfeso até ela morrer. E a casa está lá até hoje, conhecida como a Casa da Santíssima. Ele escreveu um dos 4 evangelhos e escreveu o livro mais difícil da Bíblia, o Apocalipse, quando ele estava preso na ilha de Patmos. Acontecem várias coisas com João. O imperador romano manda colocar ele dentro de um caldeirão de óleo fervente. Ele entra no caldeirão, no dia seguinte, quando vão tirar, ele está vivo. Amava a natureza de forma extraordinária. Morreu em Éfeso por causas naturais, com mais ou menos 95 anos de idade. Foi o único que morreu de velho.
Quando Jesus vai conversar com Pedro, lembra que Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? Depois que essa conversa toda, Pedro olha para Jesus, olha para João e pergunta: e ele? Jesus disse: sim, e daí? Ele não vai morrer martirizado porque ele ama muito. Ele foi o único que não morreu martirizado. Porque amou muito. Amou tanto que depois de alguns séculos, quando a palavra do Evangelho estava sendo desvirtuada, ele desceu novamente à terra, como Francisco de Assis. João, o evangelista, é o mesmo Francisco de Assis. Em nós. Mas está no finalzinho. Antes de falar em nós, a gente falou de João Batista, que é o João da Fogueira. A gente falou de Pedro, que a cantora agora é o São Pedro, e Antônio. Que é hoje, né? Não é? Todo dia tem fogueira. Onde é que está Antônio nessa história? Onde é que está Antônio? A Igreja Católica coloca a imagem de Antônio com Jesus menino nos braços, né? Tem até na música que canta da igreja, não tem? Olha, Antônio com Jesus nos braços. Essa é a música? Minha mãe cantava antigamente, né? Pois bem, nada a ver. Nada a ver. Antônio nasceu mais de 1000 anos depois de Jesus. Antônio nasceu no ano de 1195 em Lisboa. No ano de 1221, ele conhece Francisco de Assis. Ele conhece Francisco de Assis. E foi um encontro chocante, apoteótico, uma coisa marcante que mudou totalmente a vida dele. Ele se encanta com Francisco de Assis. E acontecem coisas impressionantes. Por exemplo, uma vez, a gente sabe que se você quer ter inimigo, brilhe. Basta você brilhar para ter inimigo. Não é? Faça sucesso, você vai ter inimigo, porque você nem conhece. Aí um dia ele estava pregando, subiu, fizeram um palanque para ele pregar. Ele subiu no palanque e começou a pregar. Só que o pessoal do outro lado tinha antes combinado de botar em cada perna do palanque uma corda, para quando ele estivesse lá em cima falando, puxasse a corda, o palanque ia desabar e esse estava lá no chão. E assim foi feito. Só que quando puxaram os pés, que o palanque caiu, ele ficou flutuando, levitando no ar. O pai dele foi perseguido e o pai dele estava sendo julgado em outra cidade. Ele estava celebrando a missa. Ele aí cochila. Ele sai do corpo e vai lá. E é visto por todos lá no julgamento do pai dele. Defende o pai dele, mostra as provas que o pai está inocente. O pai é libertado, depois ele volta para o corpo e continua falando na missa, no fenômeno de bicorporeidade. E ele foi e é tido como talvez o orador do evangelho mais eloquente. Depois que ele morre, que vão recolher os ossos dele, a língua estava intacta. Está até hoje lá no Vaticano. A língua não entrou em estado de putrefação. A mesma coisa ocorreu com o coração de Joana d'Arc, que não entrou em estado. Joana d'Arc, quando queimou, que foram pegar as cinzas, o coração estava também intacto. Gostaram do bate-papo? Era para 3 horas de seminário, né? Mas a gente pergunta em nós.
Nós falamos dos 12 discípulos, pincelamos com Madalena, sabe a diferença de Madalena para a adúltera. Falamos um pouco que Marcos e Lucas não são dos 12. Falamos um pouco de Antônio de Pádua, né, que é o Santo Antônio. Nós. Quem vai dizer de nós não sou eu. Quem vai dizer de nós é o Dr. Bezerra de Menezes. Nós estamos sendo convocados pelos Espíritos nobres para ser os lábios pelos quais a palavra de Jesus chegue aos corações empedernidos. Ser os braços do Mestre que afaguem, que se alonguem na direção dos mais aflitos, dos combalidos, dos enfraquecidos na luta. Estamos colocados na postura do bom samaritano, a fim de podermos ser aquele que socorra o caído na estrada de Jericó da atualidade. É necessário agora que os cristãos decididos arregassem as mangas e ajam em nome de Jesus. Em qualquer circunstância que se interrogue, em meu lugar, que faria Jesus? E faça-o conforme o amoroso companheiro dos que não têm companheiros faria. Sois herdeiros do Evangelho dos primeiros dias, vivenciando a última hora. Estais convidados a impregnar o mundo com ternura, utilizando-vos da compaixão. Bezerra de Menezes, Psicofonia de Valdo Pereira Franco, 13 de agosto de 2009. Jesus nos abençoe. Vamos dar salva. Deletar esse aqui. Salvar de novo. Já delete.